falar sobre o luto pode evocar algumas emoções intensas, né, como tristeza, ah, como raiva, como saudade, e nós que estamos aqui presentes, tanto eu como a Priscila, como todos vocês que disseram sim, né, a participar e a estarem aqui, estou considerando que vocês estão abertos e confortáveis em se sentirem desconfortáveis. Eu tenho que falar também que eu peço para que vocês respeitem o seu limite pessoal, né? Se você se sentir muito desconfortável e tiver poucos recursos, né, para manejo dessas emoções intensas, que você, né, se modere, né? Você pode até ser mais radical e sair da apresentação, mas é um convite, né, para que você sim possa sentir um certo desconforto, mas também há a possibilidade de alívio e de mais esperança e de entender talvez e dar nome, né, entender um pouco mais sobre esse processo de luto que talvez você esteja vivendo. Nós vamos falar aqui luto, vamos falar morte, falecimento, perdas. Então eu já quero, né, repetir essas palavras aqui agora, né, morte, morreu, para tentar já quebrar um pouco, né, esse contexto de literalização dessas palavras e como, especialmente na nossa cultura, elas estão associadas a coisas negativas, né, e tem algumas crenças, algumas superstições, alguns medos com relação ao que essas meras palavras poderiam evocar. E eu também gostaria de explicar que esse webinar nasceu dessas conversas que eu e a Priscila tivemos, e tivemos muitas delas, né? Priscila, conversamos por pelo menos 4 horas, eu acho. E nessas nossas trocas, a Priscila mesma foi quem identificou esse potencial benefício de estendermos essa conversa aqui, nessa plataforma, na forma de um webinar, e nós mesmas, trocando as nossas experiências, aprendemos uma com a outra e nos sentimos apoiadas ou entendidas, validadas, né, nessa experiência de troca, de escuta. E então, nasceu daí, dessas conversas nossas, que vamos tentar replicar um pouco durante essa apresentação. Eu também tenho que dizer que eu mesma, né, estou em um processo de luto recente, por ter perdido meu sogro dia 21 de junho, e a Priscila também, né, perdeu uma tia, e ela vai falar mais sobre isso. E estamos, então, enlutadas, e da minha experiência, né, como a Priscila falou, desde o começo da pandemia, o estado da Geórgia abriu uma linha de apoio emocional à Covid. Então, eu me inscrevi como voluntária dessa linha e comecei a atender ligações, né, de pessoas, todas as pessoas que queriam ligar, né, para algum apoio emocional. E aí comecei a ver muito a questão do luto, bem descarado, né, digamos assim, porque até então eu acho que eu não tinha uma compreensão tão abrangente do que o luto abordava, e especialmente em algumas ligações que eram relacionadas aos profissionais da linha de frente, enfermeiros, pessoas de equipes que estavam vendo pessoas que eram amigas, colegas de trabalho, parte da equipe que morreram devido à Covid. Então, foram muitas ligações, foram muitas experiências de escuta nesse sentido, dos clientes e as minhas próprias. Então, esse webinar, ele vai reunir tudo isso, né? Essas experiências pessoais, né? Experiências de vida, teorias, experiência clínica e estratégias para lidarmos com o luto. E quando eu fui me dando conta, né? Na verdade, eu tenho múltiplas experiências de luto, inclusive por questão dos lutos da família do meu marido, né, que perdeu o irmão há muitos anos atrás, o irmão querido, depois a mãe, né, que teve Alzheimer's, e agora o pai. Então, foi toda a família nuclear. E antes disso também eu tive uma grande perda, né, da minha irmã, Fabiola, em 2005, e eu estava, né, no Brasil quando isso aconteceu, e logo depois eu me mudei, em 2016, foi em 2006, em 2006 me mudei para os Estados Unidos, meses depois, e tem muito a ver com esse luto também, essa mudança, enfim. Então, com
um histórico assim grande de múltiplos lutos, né? Perdi as minhas avós, várias pessoas da família, né? Enquanto estive morando aqui, a minha avó Mesinda, né? Tão próxima, né? Que morava em Goiânia também, que faleceu enquanto eu estava aqui e já tive a oportunidade de voltar, né? E ela não estar lá. Então tem todas essas questões, né? Que são difíceis de lidar. Então estou muito sensível com relação ao luto, pela questão de estar vivendo um luto recente, que traz também um pouco dos lutos, de outros lutos passados, e então eu quero que vocês, se vocês também estão vivenciando algum tipo de luto, que você seja bem-vindo a sentir que você não está só, né? Eu e a Priscila estamos passando por esse processo e nos abrimos a isso. Bom dia, boa tarde a todos. Muito bom ter vocês aqui conosco. Meu nome é Priscila Giamassi e eu trabalho no Centro Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção. Estou aqui com a Fabrícia Prado e nós gostaríamos de fazer um acompanhamento de algumas perguntas que foram realizadas durante um evento que nós duas apresentamos em julho desse ano. O evento teve o título Conversando sobre Luto e Covid-19. Experiências de vida e estratégias terapêuticas da terapia de aceitação e compromisso. Nós tivemos bastante engajamento, bastante participação durante o evento, e mesmo estendendo um pouquinho o horário no evento ao vivo, a gente não conseguiu cobrir todas as perguntas que foram feitas pelos participantes. Então, a nossa apresentadora maravilhosa se comprometeu, juntamente comigo, a acompanhar todas as perguntas que a gente não conseguiu responder durante o evento ao vivo, e nós estamos aqui aproveitando essa oportunidade para oferecer as respostas para vocês. Então, obrigada novamente pela apresentação. Fabrícia, não sei se você quer falar algumas palavrinhas. Obrigada por participar comigo, Priscila, e estamos aqui para tentar responder, falar um pouco mais a fundo, né, nessas perguntas tão interessantes que vocês fizeram. E no final, a Priscila também vai explicar o nosso pensamento sobre a participação de vocês e o quanto a participação de todos vocês foi importante e vocês são parte também desse webinar, juntamente conosco. Obrigada, Fabrício. Então, novamente, esse foi o título do nosso webinar, Conversando sobre Luto e Covid-19, Experiências de Vida e Estratégias Terapêuticas da Terapia de Aceitação e Compromisso. Foi apresentado originalmente pela Fabrícia, que está aqui conosco, e eu fui a moderadora e facilitadora dessa conversa. Pergunta de Jaqueline Giamassi, minha irmã. Fabrícia, eu sou enfermeira e no início da pandemia eu perdi uma tia. Ela tinha todos os sintomas da Covid-19. Porém, apenas depois de 8 dias do seu falecimento, nós recebemos a causa da morte, e na verdade foi um infarto. Na época, não tive oportunidade de ao menos me despedir. Ela faleceu no pronto atendimento onde eu trabalho. Prestei a assistência direta durante as manobras de reanimação e infelizmente não tiveram sucesso. Exatamente 2 semanas após essa situação, eu recebi uma paciente nas mesmas condições e tive uma crise durante o atendimento. Tive que ser tirada da sala de emergência, pois eu só conseguia chorar e não conseguia atender a paciente. Além de terapia, você me orienta a fazer algo a mais para lidar melhor com essa perda que às vezes ainda me machuca tanto? Sim, primeiramente sinto muito pela perda da sua tia tão querida, Jaqueline, e obrigada por se vulnerabilizar aqui, né, fazendo essa pergunta. E só fazendo um parênteses também, eu quero também falar para todas as tias aqui escutando, nunca minimizarem a sua importância, né? As tias são fundamentais, especialmente na nossa cultura. Muitas vezes as tias são nossas segundas mães, ou são aquelas pessoas que amortecem os efeitos de situações traumáticas na nossa infância, quando nossos pais não puderam ser uma pessoa para nós buscarmos por algum momento. No seu caso, Jaqueline, você participou de 2 papéis, né, como sobrinha e como profissional, nessa perda, né? Então, isso são 2 processos de luto diferentes e combinados, além do aspecto traumático da perda e de você estar no momento, né, dessas manobras, como você mencionou. Então, eu acho que parte
né, do que fazer, esse exemplo que você contou, né, do que aconteceu, tentando lidar numa situação, eu normalizaria muito isso, né, e tentar realmente ter dar-se o tempo e respeitar o seu processo. Na terapia, você lida com aspectos mais traumáticos, eu acredito, né, da sua participação direta nessas manobras de reanimação, como talvez imagens, cheiros, palavras que você ouviu, viu e sentiu estando nesse papel naquele momento, né, nos seus papéis de profissional e de sobrinha ao mesmo tempo. Você menciona que não teve a oportunidade de se despedir, e realmente esse é um aspecto bem complicado, e eu penso que talvez pudesse ser interessante pensar em criar uma forma de despedida entre você e ela. Pode ser algo apoiado pela sua terapia, pode ser algo entre você e ela mesmo, de criar uma maneira de despedida. Ou pode ser em grupo também, né, com a família. Além da terapia, eu gosto de pensar na ideia de grupos de apoio, de conversar com um colega de trabalho que já tem experienciado algo parecido, de perder uma pessoa querida no pronto atendimento. O autocuidado, obviamente, né? Eu tenho um pouco de cuidado quando eu menciono autocuidado, porque eu não quero parecer assim, que é uma receitinha que é tão fácil. Olha, só você, né, comer bem, fazer exercício físico, isso. Eu não quero que com isso, né, minimize a complexidade que é, né, o luto. Mas o autocuidado é sim parte, né, de o que mais que eu posso fazer, estar atento a isso. Será que eu estou tão triste, né, com o luto que eu não estou prestando atenção, que eu não estou mais, eu parei de fazer certas coisas que eu fazia, né, e talvez retomar essas coisas que você fazia que ajudam o seu bem-estar, que te dão esse equilíbrio. Usar de autocompaixão, de ser gentil com você mesma, de reconhecer tudo que esteve fora do seu controle, como fora do seu controle. Desenvolver um hobby novo, talvez. Reconectar-se com algo que no passado tenha te ajudado. Se você tiver alguma religião ou pratique alguma forma de espiritualidade, né? Buscar isso também, né? Talvez conversar com um padre, um pastor, uma pessoa, um líder religioso, né? Pedir referências de leitura, aí também alguns livros específicos, né, para casos como o seu. Você pode buscar orações e rituais religiosos específicos para o luto. E se você não for religiosa, não tiver uma espiritualidade, você pode buscar maneiras simbólicas de representar, né, o que significa para você em um plano maior de sentido, né, essa perda e como você quer criar espaço na sua vida para isso. Eu mencionei no webinar que David Kessler fala que a nossa dor precisa ser testemunhada. E parte da minha interpretação dessa declaração é que a dor deve ser externalizada. Eu penso que muitas dores internalizadas nos adoecem, né? E uma maneira de externalizar pode ser como ter coisas visíveis nos ambientes em que você vive e trabalha, que expressem o seu luto. Pode ser objetos, pode ser imagens. Se você prefere escrever ao invés de usar imagens, você pode, talvez, ter um diário, né? Você pode decorar um diário e ser um diário só para ela, em que você vai colocar ali os seus pensamentos sobre ela. Talvez você não tenha que fazer como uma obrigação, né? Talvez inspirada por, hoje eu acordei pensando nela. Você coloca uma entrada, né? Uma data, e escreve, querida tia, hoje não paro de pensar em você. Talvez isso. E está difícil sentir essa saudade. Com carinho, sua sobrinha. Algo assim. Às vezes, na terapia, você pode identificar um sentimento, um pensamento ou crença predominante e recorrente que não está sendo muito útil no seu processo de luto. Então, eu também recomendo que talvez esse diário, ou essas práticas, né, que você pode usar como complementos para a terapia, possam te ajudar também a articular esses pensamentos e crenças de uma maneira mais complexa. O que eu quero dizer com isso, mais complexa? Eu quero dizer evitando os extremos, sabe? Tudo ou nada. Isso, é aquilo. Tentando criar, porque a complexidade não está nos extremos. Ela geralmente está em que os opostos
estão ali juntos, né? Então, talvez, se você, por exemplo, identifica frustração ou impotência, né, que na sua situação, né, a maneira como você participou, talvez traga muito essa questão de impotência ou culpa, estar meio que estagnada em algumas crenças que podem ser distorcidas, essas crenças, ou mesmo falsas, sobre essa narrativa que você criou, mental, sobre o que aconteceu. Então, tentar balancear, flexibilizar essas narrativas e deixá-las mais complexas mesmo, incluir elementos que talvez não estejam incluídos nessa história que você conta para você mesmo sobre o que aconteceu. E isso tudo pode ser feito com apoio, né, eu diria, da terapia. E lembra dos slides iniciais com as imagens sobre o luto, né? Se você for mais artística, talvez, você pode usar também somente imagens e trabalhar só com imagens, não tanto com palavras, que é uma forma de externalizar também o seu sentimento. E você vai, então, ver aquelas ondas, né, que nós falamos. A Priscila, eu acho que mencionou, né, como é claro ver nessas ondas de... Vai ter dias que você vai sentir algo mais gostoso, mais carinhoso, você vai estar conectada pelo amor, né? A Priscila mesmo falou, hoje eu estou bem, amanhã eu não sei, é outro dia. Então, amanhã talvez você vai sentir um pouco menos, né, de paz e aceitação. E dar-se o tempo e reconhecer que, né, parece que foi uma situação traumática e estar na mesma situação de novo é natural que evoque, especialmente no início, né, essas reações, e que com o tempo, não só o tempo, né, esse trabalho de reflexão, de externalização, de encontrar espaços e lugares para sentir a dor, vivenciá-la e dar sentido a ela, essa dificuldade, né, a dor também ela vem em volta, né? Mas a gente não pode dizer que ela vai diminuir ou que ela vai não existir. Mas talvez o processo pode ser navegado com mais leveza, né? Com também falamos anteriormente, né, sobre as estações, sobre como cada ano que passa, talvez a experiência mude, né? Então esse é o que eu diria. Obrigada, viu, Fabrícia? Eu me sinto privilegiada de estar aqui na primeira fileira, recebendo esse tipo de orientação, assim, a sua resposta chegou muito no meu coração, né? A tia que a Jaqueline menciona foi a mesma tia que eu também perdi. Obviamente, eu não passei por essa situação traumática, porque não estava lá, não sou profissional da área, então nem imagino o quão difícil deve ser, né? Mas agradeço pela sua orientação. Tenho falado muito com minha tia, tenho escrito muito para ela, tenho visto muito ela em passarinhos, em borboletas. Ontem acho que eu encontrei 4 borboletas, todas aquelas monarch, que para a nossa cultura também é um simbolismo, né? Tem um simbolismo espiritual de alguém que já partiu. Então, tenho estado muito aberta, assim, e encontrado formas diferentes de lidar com a minha dor, assim, com base no que eu aprendi com você. Então, obrigada por se colocar de novo a serviço. Vamos para a próxima pergunta, que é a pergunta da Raquel Costa. Como podemos abordar esse assunto com crianças de 3 a 10 anos de idade? Essa pergunta é da minha mãe, Fabrícia, cheia de netos, cheia de sobrinho. Acho que está querendo entender como ela pode ensiná-los, né, ou abordar o tema de uma maneira mais, não sei, efetiva. Sim, é uma pergunta desafiadora, né? Difícil. Eu imagino que a sua mãe deve estar, como é que eu falo? Se ela tem muitos netos, imagina que ela deve ter cada um, entre esse 3 e 10 que ela colocou aí, cada um em uma fase, e ela agora, e com esse, como é que eu falo? Será que é mudo? E muito interessante o carinho dela, né, em pensar, em ter essa consideração. Eu diria que é preciso observar a fase do desenvolvimento mesmo, né, em que a criança está, e até se a sua mãe, só pela fazer a pergunta e ser avó, eu imagino que ela deve ser uma pessoa ideal para ser a pessoa que vai conversar com essas crianças. Mas se você não for, né, se você é outra pessoa que não a sua mãe estiver pensando, tem pessoas que falam, eu não consigo falar, ou eu não sou a melhor pessoa para falar.
não tem problema, né? Você pode reconhecer que você não tem que ser bom em tudo e nessas coisas, né, sobre o luto. Talvez você não esteja preparado, talvez seja um pouco um gatilho para você, talvez não seja para você. Desde que tenha um outro adulto, né, com essa habilidade, com esse exemplo, né, para conversar com a criança sobre de uma maneira a respeitar os sentimentos, a abrir espaço para isso, sem ansiedade, sem irritabilidade, de uma maneira tranquila e aceitável, talvez essa é a melhor pessoa, né, para falar. Então, primeiro ponto, você é a melhor pessoa para falar, para fazer? Se você não for, alguém vai ser da sua família, eu espero, né? Ou você vai fazer uma preparação para poder, não que você tenha que ser perfeito também, não tem problema ser vulnerável diante as crianças também, né? Você fala, eu não consigo falar sobre isso ainda, é muito difícil para mim, não tem problema também você ser honesto, né? Na verdade, a primeira coisa que eu diria é, seja gentil e seja honesta. É muito importante não criar historinhas ou, eu vou falar depois, vamos levar essa mentira até alguns anos. Isso pode gerar ressentimento, né? E a criança pode internalizar como é um problema com ela, né? Então, não tem problemas também usar palavras como morreu, morte, porque às vezes os eufemismos confundem as crianças. Elas começam a fazer um monte de perguntas, né? Então foi para o céu, mas aonde no céu? Me mostra, né? As crianças podem perguntar onde que está e para onde que foi, e querer saber detalhes visuais, gráficos daquilo que você está dizendo como um eufemismo e ficarem confusas. Então, o que elas perguntarem, na verdade, responder às perguntas das crianças é uma boa estratégia, porque aí você está sendo guiado por elas. Elas estão te dizendo que elas estão prontas ou não a ouvir. Porque também você fala mais do que ela está pronta a ouvir, detalhes desnecessários, também pode não ser legal. Talvez ela não esteja pronta a ouvir aquela coisa, nem está nem pensando nisso. Aí você começa a bombardear um monte de coisas que ela não está perguntando sobre isso ainda. Então, você dá um pouquinho e vê se ela tem perguntas, né? O que ela está pensando, como que ela entendeu aquilo que você falou. Então, falar também, às vezes, eu não sei. Olha, eu não sei, ou eu não tenho essa resposta. Ou sabe que eu também tenho essa pergunta? E criar uma maneira saudável e criativa de explorar junto com a criança a resposta. Vamos supor que a criança pergunte, mas onde está a pessoa, né, que morreu agora? Onde ela está? Para onde ela foi? Essa resposta, nós temos que reconhecer que ela depende muito das crenças culturais, das crenças religiosas, espirituais, ou humanistas, científicas. Se essa criança já é parte de uma religião estabelecida, por exemplo, ou os pais, né, pertencem a um certo grupo religioso, espiritual, é importante que a gente responda dentro dessas crenças para respeitar essas crenças, né, e não introduzir uma coisa muito diferente daquilo que a criança já está sendo exposta. Então, de maneira geral, as religiões ou mesmo a perspectiva mais humanista, sempre há uma maneira de oferecer um certo alívio, pela questão de que as religiões, de uma maneira geral, elas tentam responder à questão da finitude, né? Como há um depois, há uma vida após a morte, ou há uma reciclagem, há um retorno, geralmente há uma expectativa de algo que poderia criar um certo conforto para a criança, com cuidado também de não gerar uma ansiedade, né? Mas quando vai ser isso, né? Quando? Eu quero hoje. Porque a criança também tem às vezes, essa dificuldade, né? De entender coisas que são a longo prazo, né? Elas não entendem essa questão do longo prazo. Então, crianças, por exemplo, que estão na idade escolar, ou antes da idade escolar, elas não entendem essa questão ainda da permanência, né? Elas podem insistir que a pessoa que morreu vai voltar, né? Que elas estão dormindo, que elas estão viajando, que elas estão em outro lugar. E muitos desenhos animados, filmes, reforçam essa ideia, né? E se você cresceu na minha época como é que era? Nem lembro daqueles que caía uma coisa na cabeça dele. Esqueci como é que chama, mas aqueles desenhos que, né, o personagem
morre e imediatamente levanta, né? Ele não morre, nunca morre, né? Mesmo com coisas que ele poderia morrer. Então, a criança, ela tem ela, antes dessa fase escolar, ela pode ter essa crença e não vale a pena você insistir, né? Respeitar isso. Então, e não reforçar para as crianças que elas não têm culpa. Depende de quem, né? No caso da sua mãe, de quem são, né, esses netos, né? De como eles estavam, se eles moravam na mesma cidade, se eles são da família nuclear, de realmente reforçar a questão de que eles não são culpados. Às vezes parece que é tão óbvio, né? Mas não é para a criança. A criança pode internalizar esses eventos como eu causei isso, e não há uma ideia de causalidade. Então, falar abertamente sobre isso, né? E reforçar para a criança. Outra coisa é que, às vezes, uma perda como essa pode gerar uma certa insegurança na criança. Ela pode ficar com medo de perder agora todo mundo que é importante para ela. E então, o que é mais importante, né, para a criança, isso tudo que eu estou falando é muito válido para questões de divórcio também, tá? Não quero falar sobre isso, mas assim, fazendo um paralelo. Quando tem uma grande desestabilização na família, né, a criança precisa de segurança. Se você é o adulto que está também sofrendo, enlutado, se você puder fazer uma coisa por essa criança, eu diria que é transmitir para ela que ela está segura. Não de uma maneira, assim, com ilusões, né? De uma maneira realista, com verdades. Mas dizer que tá ok, vocês vão conseguir, né? Dizer que tentar manter uma estabilidade, tentar manter uma rotina para essa criança, de qualquer forma possível manter uma estabilidade. Reassegurar essa criança de que ela está segura e de que ela pode relaxar, né? Então, é muito importante que o adulto, nós nos corregulamos, nossos sistemas nervosos. Então, é muito, muito importante que esse adulto, né, se for avó, por exemplo, e as avós são muito boas nisso, porque as avós geralmente são mais calmas. Essa é a minha experiência. Tem avós nervosas, tá? Mas se for uma avó calma, compreensiva, compassiva, já é uma grande ajuda, porque como nós nos corregulamos, se a criança está tensa e ansiosa, né, ou com medo, e essa avó vai falar assim, calma, com essa tranquilidade, ela já vai ajudar o sistema nervoso dessa criança a se regular, porque se um tá lá calminho, um tá lá tenso, eles vão se encontrar, né? É como se fosse contagiar, né, a criança, e ela vai poder ajudar dessa maneira, às vezes até sem palavras, às vezes com um abraço, com um gesto, com um aperto de mão, é possível transmitir, né, esse conforto para a criança, como você está segura comigo. E se você é esse adulto que está muito afetado pelo luto, que não consegue transmitir, ser exemplo de como vivenciar esse luto para a criança, também respeite, né? Não adianta se debater também, né? Respeite o seu processo, a sua limitação e comunique que está sendo difícil para você também, né? E não deixe a criança não saber. Na minha experiência, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção também, na minha experiência clínica, eu vejo muito essa questão cultural, né, latina, brasileira, que há uma tendência na nossa cultura de algo que a gente tem que tomar cuidado, que se chama parentificação emocional. E, às vezes, que é essa criança assumir o papel de, nossa, está todo mundo caindo aos pedaços, como é que eu digo? Está todo mundo mal nessa família? Eu vou dar conta de vocês, gente. Aí sabe aquela criança que parece aquele mini adulto, né, emocionalmente, que falam como adulto, que apresenta uma certa seriedade, um senso de responsabilidade, muitas vezes da nossa cultura. Isso não estou dizendo que em si é ruim, não. Tem muitas crianças que são assim naturalmente. Mas se isso é uma questão de parentificação emocional, parece que a nossa cultura reforça isso, acha isso brilhante, essa criança é um genizinho, um mini psicólogo, um isso, um aquilo, e elogia demais esse aspecto da criança. E, às vezes, a criança achou um papel no mundo, né? Ela vai abraçar aquilo. Não significa que aquilo seja, assim, tão bom para a criança, né? Então, a gente tem que deixar o ideal é que a criança seja
possa ser criança quando ela é criança, né? E que esse peso emocional pode gerar ansiedades, pode gerar depois, mais adiante, alguns problemas também, né? Então, o adulto tem que ser a pessoa maior, sabe? E eu tenho uma motivação para vocês, para você que está achando que está enlutado, caindo aos pedaços. Não sei direito, desculpa, caindo aos pedaços, tem uma expressão melhor que não me vem agora. Falling apart, como é que fala? Se você está que você está se sentindo assim, aos pedaços, né? Mesmo. Então, é uma motivação para você até. Não, eu tenho que ser a pessoa maior aqui, né? Para essas crianças aqui à minha volta. Então, deixa eu me ajustar, me reajustar e tentar me fortalecer para eu ser a pessoa maior e não deixar a criança achando que ela tem que ser. As crianças são muito sábias e elas podem nos dar lições de vida. Eu não estou querendo anular essa parte, né, das crianças também. Mas é diferente quando a criança realmente adota esse papel de consolador, moderador de conflitos, porta-voz da família, como homenzinho da casa, assim, de uma maneira muito séria, né, como se ele realmente entende que ele é um adulto. Então, se você puder, seja um exemplo para essa criança de como modelar, né, de como falar, expressar seus sentimentos, vivenciar o luto e dar-se esse tempo, né? Comunique com a escola, se for necessário, né, sobre o que a criança está passando, para eles puderem ajudar também nesse processo. E como eu disse antes, manter uma rotina, né, e comunicar com a criança o que vai acontecer a seguir. Não deixar vir de surpresa, né? Por exemplo, se vai ter que ter um reajustamento, né, com essa perda. A gente vai ter que mudar de casa, mudar de escola. Então, assim, comunicar e preparar a criança para essas mudanças, preparando e reassegurando a criança que nós vamos conseguir, que está tudo bem, que eu estou aqui com você. Eu sou o braço forte e eu estou aqui com você, você não está só. Tá bom? Incrível. Obrigada, viu, Fabrícia? Eu falei de um jeito tão exagerado que essa pergunta era da minha mãe, ela é cheia de neto. Mamãe tem 2 netos, na verdade. É o meu jeito de exagerar as coisas, mas ela é tia-avó de 5. Sim. Então, exatamente Sim. o que você começou respondendo sobre o tamanho das tias, né, na nossa cultura, na nossa família, e aí tem essa oscilação de idades entre 0 a 10, então eu entendo que ela está tentando se equipar de um melhor jeito para poder realmente instruir as crianças com quem ela convive. Obrigada, aprendi bastante também, achei super interessante você falando, as avós, pelo menos assim, na maioria dos casos eu entendo que elas são mais calmas, né? Mamãe como mãe, era rígida, brava, nossa, não pode nada. Mamãe como avó, é outra pessoa, entendeu? Então, realmente faz bastante sentido, não generalizando, né? Mas pelo menos a minha experiência vendo a minha mãe como mãe e agora como avó, é a calma em forma de gente, a paciência. Esse é um dos grandes mistérios da humanidade. Por que as mães se amaciam tanto como avós? Interessante. Vamos fazer um webinar sobre isso. Sim. Brincadeira. A próxima pergunta, que da Jaqueline também, quando falamos sobre luto, muitas vezes imaginamos que ele é um processo relacionado apenas à morte. Porém, especialmente durante a pandemia de Covid-19, muitos de nós abortamos ou adiamos alguns projetos, como fazer uma viagem, ter um filho, etc. Como lidar com essas perdas? Sim, Jaqueline, excelente trazer esse ponto, né? Porque a gente precisa deixar isso claro, que luto não é só morte. Tem várias situações, separações, divórcio, e como você mencionou, né? Todo esse tipo de perda e essas perdas que são relacionadas à Covid, né, a pandemia, como esses planos abortados ou adiados por causa da pandemia, são perdas de sonhos, são perdas de ideais, são perdas de planos, algo que você já criou, né, de certa maneira você trouxe à existência mentalmente. E aí você tem que colocar isso aonde? Né? Lá no futuro, lá na frente, colocar isso em algum lugar que você não sabe quando, se vai ser possível. Então, isso pode ser um tipo de luto não reconhecido.
como nós falamos lá atrás, né? Então, é importante que estejamos sensíveis e atentos e validar o sofrimento e as implicações desses planos frustrados ou suspensos nas nossas vidas. Isso pode, por exemplo, aumentar a ansiedade, né? E especialmente para quem já experienciava ansiedade antes da pandemia. Isso pode trazer uma certa desesperança, talvez alguma coisa que você teve que adiar, ou uma viagem, você realmente perdeu, né? Assim, você está achando difícil replanejar, ou não é possível replanejar por alguma razão. Então, é realmente um luto isso. E eu disse a frase lá no início, eu disse algo assim, sobre quem você era antes da pandemia, vai modelar quem você é dentro da pandemia. Isso inclui o quão flexível você era para se ajustar à mudança de planos. Isso pode ser muito difícil para muitas pessoas. Sim? Se vocês se reconhecem aí, levanta a mão, não podemos ver. Assim, muitas pessoas não gostam de mudança de plano. Isso já é um problema. Pode até mudar para melhor, mas mudou, não gostei. Então, é importante observar esse aspecto. Dentro de alguns, digamos assim, problemas, né, ou transtornos psicológicos, como transtorno obsessivo compulsivo, pessoas dentro do espectro autista, né, pessoas autísticas, têm geralmente uma dificuldade muito grande em mudança de planos, de se ajustar. Algumas crianças também têm essa dificuldade enorme, né, de se ajustar. Então, é muito importante estar sensível que isso que a pandemia está forçando pode, sim, ser mais difícil para uns do que para outros. E para essas pessoas que têm essa forma de autocontrole excessivo ou rigidez psicológica, a pandemia, sim, é um desafio enorme. Então, é importante a gente estar consciente para validar, não para julgar, por favor, não para julgar os outros, né? Mas está vendo? Você é um cabeça dura. Mas é para realmente entender que essa realidade é vivenciada de maneiras formas, dependendo de traços de personalidade, dependendo de fatores externos também, sociais, culturais, financeiros, né? Então, vários fatores vão influenciar o quão difícil ou não tão difícil vai ser se ajustar a essas perdas da pandemia. Então, nós podemos deixar um espaço também para reconhecer que a pandemia pode ser uma crise que nos força a desenvolver o músculo da flexibilidade psicológica e de adotar uma perspectiva mais complexa sobre a vida, sobre o quão frágeis nós somos, os nossos planos e o quanto nós temos pouco controle de tudo e que nós podemos viver com isso. Aumentar a nossa capacidade de estar desconfortáveis com as incertezas. Parece uma coisa assim, bem uma jornada espiritual, tudo isso, né? Que a gente foi obrigado a fazer para sobreviver. E é um despertar para uma realidade que, na verdade, sempre esteve lá, mas que as nossas ilusões de controle e de infinitude as ofuscavam. Mas nós podemos ser criativos ao lidar com essas perdas, redesenharmos os nossos planos, podemos ser perseverantes. E aí eu gosto daquela frase da Clarice Lispector, né, quando ela fala que depois de cada luta e cada descanso, quero me levantar forte e pronta como um cavalo novo. Então, essa resiliência, né, que nós estamos desenvolvendo nesse tempo, querendo ou não, porque estamos em modo de sobrevivência. Abraçar a esperança, né, sobre esses planos, sobre essas viagens adiadas, planos abortados, podemos continuar esperançosos para que vamos nos readaptar e nos reajustar, ou sonhar coisas diferentes, porque nós não somos os mesmos. Então, talvez também isso vai funcionar. Eu também diria que para o manejo da ansiedade sobre o futuro, é importante enfocarmos no presente, engajarmos em práticas de redução de ansiedade. Na perspectiva da ACT, da terapia de aceitação e compromisso, isso significa viver uma vida hoje que esteja alinhada com aquilo que realmente é importante para você. Comprometer-se com ações que vão na direção daquilo que são os seus valores, daquilo que é importante para você.
nós somos frágeis, nós não sabemos o que está por vir, e aceitando isso, podemos viver ainda melhor, com menos esforços frenéticos de tentar evitar ou esconder essa realidade inevitável, né? Essa ideia sobre o significado subjetivo do tempo também é uma ideia bem antiga. No cristianismo, muitos filósofos e autoridades religiosas, textos bíblicos, são cheios de mensagens sobre como viver sem a ansiedade das incertezas do porvir. Né? Eu estudei um pouquinho de teologia e também, no meu mestrado, eu peguei aulas no Departamento de Ciências da Religião. E no meu, na minha dissertação, né, com o meu orientador de mestrado, o Dr. Luc Vandenberg, nós publicamos um artigo num jornal inglês, no qual nós mencionamos essa reflexão que existe nas Confissões de Santo Agostinho sobre o tempo e a ideia da eternidade. Então é interessante pensar, meio louco assim, um pouco, mas é interessante porque eu acho esperançoso, né, pensar que a eternidade existe acima da temporalidade, e a eternidade só existe em Deus, para o qual não existe o passado ou futuro. Isso está além do pensamento humano, além do que a nossa noção de temporalidade pode perceber, porque nós precisamos de cronologia. Mas será que a eternidade existe de uma maneira cronológica? Será que não é uma coisa só, o passado, o presente e o futuro? Isso, né, é uma característica da eternidade. Então, eu acho interessante, assim, esse pensamento que desafia, né, a nossa necessidade e reconhece que nós somos limitados para entender certas coisas, e talvez nós tenhamos que aceitar que, mesmo que nós não possamos entender certos eventos, certos acontecimentos, nós podemos aceitar. Aí é um desafio bem de fé, eu acho, né? Se você consegue aceitar mesmo sem entender, é porque você confia em alguém, em alguma coisa, né? Em Deus, ou na vida, ou no universo, ou em alguma força. Você confia tanto nisso que, embora você não entenda, você aceita. Incrível. Me lembra muito as nossas conversas antes do webinar, Fabrícia, que a cada reunião que a gente tinha, várias ideias surgiam, e aí a gente não pode esquecer de falar sobre isso, de colocar isso na apresentação, e agora só nessa outra sessão, tantos outros tópicos também importantes, relevantes estão surgindo, né? Eu queria só fazer uma observação sobre o que você colocou, eu até escrevi aqui, que essa experiência da pandemia fez com que a gente desenvolvesse o músculo da flexibilidade psicológica. E assim, eu estou morando, né, fora do Brasil há pouco tempo, há 3 anos, e a Priscila, quando mudou para cá, assim, se pensasse, você vai ficar 2 anos sem ver a sua família, eu ia falar, não quero, não vou, daqui ninguém me tira, né? Então, assim, falando assim com um tom mais leve e com brincadeira, assim, mas realmente esse período, ainda que a gente não tenha tido opção, né, me fez desenvolver muito minha resiliência e de falar, caramba, você consegue, né? 3 anos atrás isso seria impossível até de se imaginar. E no momento que você é forçado, não tem outra opção, né? Você pode fazer planos. Eu lembro que eu fiz eu pensei em diferentes cenários, né? E se eu não tiver dinheiro? Não, eu tenho cartão de crédito, né? E se eu brigar com meu marido e ele não me ajudar com a viagem? Eu tenho cartão de crédito, minha família faz vaquinha, a gente vai dar um jeito, né? Sim. Mas nunca consegui colocar nos meus piores cenários uma pandemia, né? Então veio inesperado desse jeito, graças a Deus eu tenho acompanhamento com a minha psicóloga há anos já, então eu acho que isso, para mim, né, na minha experiência, com quem sofre de ansiedade, assim, no nível bem extremo, eu acho que isso também foi fundamental na minha jornada, né, mas que bonito ver que durante esse processo de sofrimento, porque não é fácil, né, a gente ainda consegue desenvolver nossa resiliência, que é um dos fatores protetivos mais importantes da nossa comunidade hispânica latina. Sim, obrigada por compartilhar isso, Priscila. E sim, nós conversamos muito sobre isso, e me lembro como você falou, né, você trouxe esse assunto dos planos, né, de viagens, dessa frustração enorme, e tem aquela coisa do crescimento pós-traumático, né, esse é um luto coletivo, né, que pode ser traumático também para muitas pessoas, e a gente não quer realçar isso, porque a gente quer também validar o sofrimento que é,
né, que nós conversamos muito sobre isso, mas tem esse lado também, como você falou, né, da resiliência, de ver algum tipo de crescimento, algum tipo de desenvolvimento, né, de resiliência, ou seja, será que perdemos tudo? Será que ganhamos algo? Né? Incrível. Uma outra pergunta aqui da Lara Fernanda de Lima. Há diferença entre o luto antecipado e antecipatório? Eu diria que não. Pelo que eu entendo, o luto antecipatório, né, como define o Worden, e eu coloquei lá no slide no começo, pode ser entendido como esse tipo de luto que ocorre antes da perda real e tem as mesmas características em sintomatologia das primeiras fases do luto normal, como negação, entorpecimento, anseio, protesto, né, negociação, desespero, depressão, aceitação. E o que vive o paciente, a família, desde o momento em que foi anunciado, né, que tem, porque quando a gente fala de luto antecipatório, nós estamos falando desse anúncio de que há um problema, que é uma ameaça à vida, e que isso está próximo e tem um tempo, né, muitas vezes longo ou próximo, relativo, né, mas desde a descoberta da doença até a morte propriamente dita. Então, esse termo foi usado especialmente para o processo de luto que vivenciavam as esposas dos soldados que iam para a guerra e que podiam talvez nunca mais voltar. Então, era uma espécie de luto antecipatório, né? De se preparar para uma possível perda, uma possível morte. Obrigada, Fabrícia. Tem uma pergunta aqui da Raquel também. Torna-se mais fácil o luto anunciado antecipadamente por uma doença em fase terminal ou por uma morte abrupta, como está acontecendo agora com a pandemia? Obrigada pela pergunta, Raquel. Uma pergunta interessante e acredito que, obviamente, de nenhum modo é fácil. Podemos ter a expectativa de que se a pessoa morreu, mas estava em um longo processo de adoecimento, a família estava preparada, ou quando a pessoa já era mais idosa, né, de que a família já estava esperando, já estavam preparados, mas na verdade não. A realidade é que o momento da morte traz uma reação que nunca foi evocada antes, e não é possível se preparar para ela, porque ela só vai acontecer quando a morte ocorre. No entanto, temos que reconhecer que mortes súbitas, essas mortes, né, que você menciona, que estão acontecendo no contexto da pandemia, elas podem gerar, além de tudo, né, da complexidade do luto, esse estado de choque, né, como parte de talvez estarmos por um tempo mais prolongado nos estágios da negação, da raiva, até mesmo porque precisamos superar o choque. E a noção, né, de que isso da realidade que nos escapa com as mortes súbitas. A desconfiança que temos, né, na nossa necessidade de entender as circunstâncias da morte, os detalhes da morte, e nessas mortes, né, com relação ao Covid, nós podemos ficar muito confusos, né, sobre o que aconteceu, nós não estávamos lá, ninguém da família estava lá, então pode gerar uma certa, digamos, até uma certa paranoia, né, mas quem estava lá com ela? Quem viu? Será que foi isso mesmo? Será que não fizeram alguma coisa com aquela pessoa, né? Nesses casos, assim, de hospitalização e de morte não testemunhada, pode gerar um monte de perguntas e gerar essas confusões e sintomas, né? Porque as mortes pela Covid, de uma maneira geral, são traumáticas, né? Por serem súbitas assim. Então, nós temos que lembrar, né, que pode gerar sintomas bem típicos do transtorno de estresse pós-traumático, como insônia, pesadelos, flashbacks, né, ficar tendo imagens do que aconteceu. Então, sim, eu diria que essa desconfiança que você tem, né, de que será que não é mais difícil, né, essas mortes súbitas, eu diria que sim, né? Essas mortes súbitas podem ser mais traumáticas e podem ser como até mesmo preditoras do luto complicado.
Obrigada, Fabrícia. Uma outra pergunta da Jaqueline. Os processos do luto acontecem necessariamente nas fases de negação, raiva, barganha, depressão e aceitação para todas as pessoas? Essa ordem sempre acontece? Não, né? Quando nós falamos sobre os estágios do luto, nós vimos que, até mesmo, né, no livro lá de 69 da Elizabeth Kubler-Ross, ela menciona que não, já, né? Então, muitos autores, especialistas, teóricos, hoje, eles sempre reforçam, né? Lembrem-se que esses processos não são lineares. O que isso significa? Aquilo que a Priscila falou também, das ondas, que vem e vai, né? Um dia você pode estar mais na aceitação e alguma coisa acontece e você, de repente, está na negociação. Ou você está na raiva de novo, depois você volta para a aceitação. Então, não são lineares, nem todas as pessoas vão passar por esses estágios ou nessa ordem. Uma coisa que eu pensei também é que, imagina, por exemplo, como é complexo, né, o luto. E, às vezes, um exemplo, né, suponhamos que 1 ano depois da morte, ou meses depois da morte, vamos dizer assim, a família faz uma reunião para falar sobre testamento. E aí descobrem que essa pessoa que morreu deixou tudo para uma pessoa só. E supostamente essa pessoa nem era uma pessoa com laços sanguíneos com o resto da família. Imagina como isso, só esse evento, né? E a Priscila já fez uma expressão assim, né? Imagina como isso não vai alterar os estágios do luto, né? Para as pessoas. Há segredos, né? Que são revelados muitos anos até depois, né? Que a pessoa faleceu. E aí, talvez, os familiares, as pessoas estão em determinado estágio do processo de luto, e depois daquele segredo revelado, vão, né, ter que se reorganizar, talvez, né, vão estar em um estágio diferente. Então, é importante estarmos conscientes, né, de que esses processos, eles podem ser modificados, provavelmente eles vão ser modificados, esses estágios, e nós temos que aprender, né, a validar, né, reconhecer se estamos nesse estágio, e sem a intenção de sugerir que vocês assistam nenhum seriado ou outro, mas tem alguns seriados, tem seriados bem famosos, que mostram muito, que são enfocados no luto, né, uma pessoa importante, seriados que são enfocados em família, dinâmicas familiares. Aí, vamos supor, o pai da família morreu, né, de uma maneira trágica, súbita, e aí o seriado inteiro a respeito de como a família se reorganiza a viver na ausência daquela pessoa, e como ao longo dos anos você pode ver cada personagem indo e voltando nesses estágios do luto. Incrível. Eu acho que a gente pode aprender bastante, né? Com arte, com a experiência de outros colegas, com recursos como esse que a gente está colocando aqui à disponibilidade dos participantes. Então, não é fácil, mas aqui está a nossa pequena contribuição para ajudá-los nesse processo. Tem uma pergunta aqui da Henriette: o que fazer quando não temos o sentimento de luto pela nossa mãe? Onde a Henriette acredita que essa dor é tão grande e incomparável. Bom, obrigada, Henriette, por compartilhar, por participar e compartilhar, né, dessa dor incomparável da perda de uma mãe, né, que realmente pode ser uma dor incomparável e, ao mesmo tempo, eu não sei se entendi bem o que você quis dizer com esse sentimento de não ter o sentimento de luto, né? Eu não sei se você quer dizer não se conformar com a perda ou realmente não sentir a perda, né? Então, se é no sentido de não sentir a perda, seria e você pergunta o que fazer, né? Então, seria talvez ter curiosidade, né? Sem julgamento, mas ter curiosidade sobre o que faz ser difícil, né? Entrar em contato e sentir essa perda. Ela não tem que ser sentida de uma maneira específica, né? Ela não tem que ser sentida como dor, nem como dor. Ela pode ser sentida como alívio. É algo muito difícil para nós. Se, por exemplo, nós tínhamos um familiar, pode ser até mesmo a mãe, que ficou doente por muitos anos e nos
e deu muito trabalho e nos gerou muito cansaço, ou tivemos uma história muito complicada com essa mãe, de traumas, de abuso, ou de ausência, negligência, viver o luto significa reconhecer isso também. E se o seu vivenciar do luto é sentir alívio ou é sentir raiva, algum sentimento, né? Não tem que ser um sentimento de saudade, por exemplo, necessariamente, né? Não há uma pressão. Então, o que eu diria o que fazer é ter a curiosidade de fazer essas perguntas, né? Ou se há uma dificuldade para sentir, para entrar em contato com essas coisas. Aí já é um pouco mais complexo, né? Eu diria que talvez você precise de apoio, né? E fazer isso com um certo apoio de familiares, uma rede de apoio, terapia, coisas que possam te apoiar e entrar em contato com essas coisas. Se vocês se lembram lá atrás, no começo dos slides, eu coloquei um slide sobre fatores que podem influenciar o processo de luto. Então, perguntas, né? O primeiro passo é você entender, né, o que essa perda significa para você, em particular, sem se comparar com ninguém mais no mundo. O que essa perda significa para você, que só você sabe que você viveu com essa pessoa, no seu contexto único, tanto social quanto pessoal. Então, alguns fatores, né, que eu vou colocar para você de novo, né, para vocês pensarem, que vão influenciar, né, essa reação ao luto. Então, esse processo vai depender de como a morte ocorreu, quando, onde, em que circunstâncias a morte dela ocorreu. Quantos anos você tinha quando a morte dela, em que fase de desenvolvimento você estava? Como que você interpretou essa perda? Você ou algumas das suas irmãs ou tias, madrinha, mudaram seus papéis dentro da família para se ajustar à ausência dessa pessoa? E que implicações isso teve para vocês? Né? Pessoas, por exemplo, que podem ficar muito ressentidas, porque eu já tive casos assim, em que eu trabalhei, em que a pessoa ficou muito ressentido porque, por exemplo, o pai morreu e ele era o mais velho da família, então ele teve que começar a trabalhar antes do que ele queria trabalhar, assumir responsabilidades que ele não estava pronto para assumir, e aí gera essa reação de raiva, né? Raiva do pai. Por que você... E logicamente, né? Sentimento não tem que ser lógico, mas por que você fez isso comigo? Por que você me deixou e agora eu tenho que ver essa vida que eu não escolhi, que eu não quis? Então, pode gerar ressentimento. Então, essas coisas têm que ser observadas, né? A sua relação de vínculo, de apego, né, com a sua mãe, que tipo de apego? Era um apego seguro, inseguro, ansioso, desorganizado? Isso vai influenciar também como você vai vivenciar esse luto. Que tipo de coisas você escuta sobre a sua mãe, de outros familiares, de como os outros familiares estão reagindo a isso? Você se compara? Eles tiveram a mesma experiência que você? Não, né? Então, a necessidade de vivenciar o perdão em alguns momentos, coisas que não foram ditas, problemas não resolvidos. Então, há uma série de coisas, né, que, como eu disse, essa questão de ter grupo de apoio, uma rede de suporte, talvez, se você acha que necessita, suporte terapêutico, autoajuda, livros, tudo que você puder, né, fazer para entender essa sua reação. Entender com curiosidade, sem julgamento. Entender por que faz sentido que você reage dessa maneira, né? Então, essas são coisas, né, a serem consideradas. Obrigada, Fabrícia. Tem um outro, o final, é o último comentário, não é nem uma pergunta, nesse caso é um comentário mesmo, eu não sei se você quer acrescentar algo, é da Henriette também, sobre o Covid. É bem difícil explicar para a criança, né, essa questão do Covid, porque ela acaba ouvindo as notícias o tempo inteiro. A filha dela acabou testando positivo, e a Henriette, como mãe, foi aos poucos e com cuidado, conversando com ela, para deixar, né, para tirar esse medo que a criança estava apresentando de morrer, medo de morrer. Você quer complementar com algum comentário, Fabrícia? Sim, rapidamente. Obrigada de novo pela sua participação, Henriette. É muito importante que você esteja sendo, né, está sendo sensível a essa necessidade de atendê-la e conversando com ela, como você falou, né? Então, as notícias são narrativas
notícias de televisão, por exemplo, né, de jornal, de televisão, geralmente são narrativas mais dramatizadas, porque elas querem chamar a atenção e prender a atenção da audiência, do público. Então, tem que tomar cuidado para escolher, né, que fontes são mais apropriadas para a criança, são menos carregadas dessas emoções aterrorizadoras, né, por exemplo. E é importante, então, essa parte educativa, né, de lerem juntas, uma coisa mais leve, uma coisa mais para criança. Parece que eu vi alguma coisa sobre aquele Sesame Street, né, que eles estavam fazendo, eu não sei se no Brasil tem, mas que eles estavam fazendo alguma coisa nesse sentido, né, de gerar essas historinhas, esse diálogo de uma maneira que é apropriada para a criança. Então, buscar fontes alternativas, lerem juntas, buscar as estatísticas dos casos de morte em crianças e gerar uma maneira gráfica, visual, para que ela entenda que isso significa uma possibilidade bem baixa, colocar de uma maneira bem visual, bem gráfica, comparar com outras coisas, né, para ela ver que a possibilidade, né, de uma criança morrer com Covid é comparável com, estatisticamente, né, com uma possibilidade bem remota de alguma outra coisa, assim, que você já viu isso acontecer no mundo? Não, né, assim, para ela entender que é uma possibilidade bem remota, focalizar na resiliência, nos pontos fortes, nas fortalezas, né, que ela tem, às vezes que ela ficou doente e sarou, ou seja, o corpo dela já se recuperou antes, né, se alguma vez quando ela era menor, se ela teve isso, se ela teve aquilo, algum outro problema físico, em que ela se recuperou. Então, tipo, que mostrar que o corpo dela já fez isso antes, né, de se recuperar. E eu acho que é isso, né, ajudar a criança a entender, né, que ela pode se acalmar, que ela pode contar, né, com a força dela também. Eu lembrei de duas coisas aqui, Fabrícia. Primeiro que, assim, nesse processo da pandemia, né, eu já não sou criança há muito tempo e as notícias me assustam também, né? Então, parte do meu cuidado com a minha saúde mental foi me regular mesmo, escolher as fontes seguras e escolher quando eu quero acessar as informações e avisar as pessoas que conversam comigo por WhatsApp, você viu? Não, não vi, não quero ver, por favor, não me manda. Estou escolhendo quando eu quero acessar essas informações, porque, né, até como adultos e com todas as ferramentas que a gente tem disponíveis, é um processo que dá medo mesmo, né? Até hoje, já vacinada, com as fronteiras aqui, né, prestes a abrir, ainda assim eu não me sinto segura, né? Então, eu fico imaginando, para uma criança, realmente deve ser mais difícil lidar com tudo isso. E acho que as dicas que você passou, assim, foram, nossa, maravilhosas. E eu vou colocar aqui os slides novamente. Eu só queria agradecer a Fabrícia pela disponibilidade. Eu amo conversar com a Fabrícia, aprendo bastante. Nas nossas conversas eu aprendi muito mesmo, pouco, né? Durante o tempo que a gente teve disponível no webinar ao vivo mesmo, a gente conseguiu transmitir para vocês, mas fico feliz, né, da gente se reunir novamente para conseguir abordar as outras questões feitas que a gente não conseguiu cobrir no evento ao vivo. Vocês vão ter acesso a esses slides, são poucos slides, né, porque na verdade o material completo mesmo a gente já disponibilizou previamente, vocês conseguem acessar no nosso site. Se tiver alguma dúvida, pode entrar diretamente em contato com um dos membros da nossa equipe, estamos completamente disponíveis para ajudá-los, né, de qualquer maneira que a gente conseguir, e a Fabrícia também disponibiliza o contato dela, vocês podem mandar um e-mail diretamente para a nossa apresentadora, ou entrar em contato pelo site, tá bom? Antes da gente apresentar o último slide, Fabrícia, eu não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa. Não, eu só queria dizer que eu também aprendi muito com você, Priscila, e também aprendi muito com a participação de todos, as perguntas, os comentários. Tá Obrigada. Bom? Muito obrigada. Obrigada. E essa foi uma ideia nossa também, assim, como uma forma de agradecimento mesmo a todos vocês. A gente colocou o nome de cada um que participou do nosso evento ao vivo, como uma mensagem de gratidão mesmo, né? A gente sabe que foi
estamos todos ocupados, estamos muito cansados também de participar de eventos online, tem o tal do Zoom fatigue, está todo mundo cansado, e vocês tiraram um tempo durante o dia, né, o horário de trabalho, para participar desse evento com a gente, enriqueceu bastante a nossa conversa, traz motivação para a gente agora que a gente está também tentando desenvolver mais treinamentos e mais informações originalmente em português. Então, só o nosso muito obrigada mesmo. Eu não vou ler o nome de todo mundo para eu acabar não esquecendo, né, uma pessoa ou outra, mas aqui é a nossa forma de dizer que vocês, juntamente com nós duas, né, comigo e com a Fabrícia e nossa equipe, nos ajudou a montar esse webinar, principalmente esse evento que vocês estão assistindo agora, né? Realmente foi feito com base nas perguntas levantadas por vocês, e nós agradecemos a participação no evento ao vivo, a participação com perguntas, a experiência que vocês trocaram com a gente, né? Muitos casos, relatos muito pessoais, muito íntimos, vulneráveis. Então, obrigada por confiar na gente, por encontrar esse espaço, um espaço seguro para a gente trocar experiências e figurinhas. E até a próxima, né? Espero que em breve a gente apareça novamente com algum outro conteúdo para vocês. Fiquem ligados. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.